Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é Sônia Fiuza e eu quero deixar com você uma palavra hoje de estímulo, mas principalmente de reflexão. Reflexão quanto à sua postura neste mundo tão exigente e neste mundo que é tão contrário a Deus, com seus sistemas, com seus padrões. Amém? Eu imagino no meu coração que essa mensagem ela será de maior aproveitamento para as pessoas que já estão no caminho que é Jesus. Mas não deixa também de ser para quem ainda não está nos caminhos do Senhor, porque todos nós precisamos estar neste caminho que chama-se Jesus Cristo, porque Ele é o único que nos leva a Deus. E chegando-nos a Deus, chegamos ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, inclusive a raça humana. A nossa alma, quando morrermos, vai voltar para Deus, seja para ficar eternamente com Deus ou para que Deus designe um outro caminho para a nossa alma. Nosso trabalho como servo de Deus é alertar quanto a isso. Alertar quanto a um destino que será dado, querendo nós ou não, à nossa alma, e que, portanto, precisamos carimbar hoje o nosso passaporte, porque ninguém em absoluto sabe em que momento fechará em definitivo seus olhos. Amém? E no momento em que fizer isto, vai estar apenas aguardando aquele grande dia em que o Senhor Deus lerá as nossas obras, os nossos livros da vida, nos livros das nossas vidas, com as histórias que nós contamos no nosso viver aqui na Terra. Amém? Eu quero convidar você a meditar em diversos versículos da Palavra de Deus que tocam a respeito deste assunto, que é o chamado de Deus para a sua obra, para perto dele, para perto do seu Filho Jesus Cristo. E eu quero meditar naquilo que Deus colocou no meu coração, no livro que está no Antigo Testamento, o livro dos Juízes. E eu quero falar sobre uma oportunidade tida por um homem chamado Gideão, ou Jerubbaal, que foi o nome que deram para ele. Gideão tornou-se juiz em Israel. Ele era alguém que eu vou ler aqui na palavra como era, e depois disso, tendo se tornado juiz. Capítulo 6, a partir do versículo 11, está escrito assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o colocar a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, tu nos desamparastes e nos entregaste nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão lhe disse: Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Esta é a síntese da palavra que o Senhor Deus colocou hoje no meu coração, não é? A pessoa que se sente muito pequenina e que não pensa que ela um dia tem que mudar esta condição. Ela tem que deixar de ser pequenina aos seus próprios olhos, ou até mesmo diante dos olhos das outras pessoas. O Gideão disse isso para Deus: Senhor, de que jeito eu vou livrar Israel? Se eu sou o menor da casa do meu pai, se a minha família é a família mais pobre. O Gideão via esta perspectiva de livrar Israel apenas sob uma ótica, que era a ótica de um poderio militar, talvez a ótica
do dinheiro, do poderio financeiro, econômico, né? Aí ele vira e diz: a minha família é a mais pobre em Manassés. Como é que vamos fazer alguma coisa se não temos dinheiro, né? Como faremos quando para Deus o que menos importa é um centavo que seja, porque Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata que há nos céus e na terra. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que no céu tem ruas de ouro. Olha que coisa tremenda. E há galáxias repletas de diamantes. Nosso Deus é rico. Ele pode abençoar. Conforme eu falei do livro que eu estou lendo, o Vinho Novo é Melhor, o pastor Robert Tom diz que ele falou com Deus numa oração, e nós só falamos com Deus em oração, e ele disse para Deus: Senhor, eu gastei todo o meu dinheiro com bebida, eu levei a minha família à falência, e nós não temos nada. Hoje eu me converti ao Senhor e, para piorar, eu estou te envergonhando com a minha miséria. Eu estou te envergonhando com as dívidas, os cobradores batendo na minha porta, mas eu não tenho como pagá-los. Se eu tivesse dinheiro para pagar, eu pagaria, porque é vergonhoso para um ser humano ficar devendo. Ele disse isso para Deus, e ele conta em seu livro que os credores lhe deram perdão da sua dívida. Ah, ele foi lá pedir perdão da dívida? Não. Eles lhe perdoaram. Eu já experimentei isso, e por isso que eu afirmo desta maneira. Eu já experimentei de ter perdão das minhas dívidas, ou de não ter feito o que quer que fosse para quitar as minhas dívidas, porque Deus fez um grande mover em meu favor e as dívidas saíram das minhas mãos. Não foram para as mãos de ninguém, elas foram perdoadas. E isso eu não estou querendo dizer que deve-se esperar que venha alguém e pague a dívida para a gente. Não, deve-se considerar que ter dívida é uma vergonha, porque não é coisa de Deus. Tudo aquilo que não é de Deus deve nos causar constrangimento e vergonha. Amém? Então ele virou para Deus e falou isso, que ele não tinha como pagar as suas dívidas. E os seus credores lhe deram, então, perdão das dívidas. E ele deixou de dever, e ele nunca mais se permitiu entrar nas vibes que aceleram a chegada dos demônios que trazem dívidas para a vida das pessoas. Amém? O álcool, os vícios de um modo geral, a mentira, o adultério, a fornicação, o pecado, as injustiças atraem toda forma de dívida, de escravidão. A dívida é uma escravidão. E aí, quando nós nos entregamos ao Senhor verdadeiramente, Ele faz esta obra que nos tira das dívidas e tira as dívidas da nossa vida e do nosso caminhar. O Gideão confiava que a família dele, para livrar Israel, tinha que ser rica. E Deus livrou Israel das mãos dos midianitas, não com dinheiro e nem mesmo com um grande número de homens para lutar, mas apenas com o poder de Deus, com a vontade de Deus de atender orações que lhe eram feitas. Conforme no caso dos hebreus que estavam no Egito e que Deus enviou Moisés, Arão, e ali estavam eles para negociar o resgate daquela enorme multidão de quase 3 milhões de pessoas mantidas escravas por mais de 400 anos. A escravidão é do diabo, por isso o Senhor tem todo o prazer em nos livrar dela. Amém? O Senhor também quer nos livrar da falsa religiosidade, porque a falsa religiosidade nos levará àquele dia em que o Senhor Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Amém? Há uma passagem no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, que mostra isso. Um homem que era rico, mas que queria mostrar que tinha algum conhecimento bíblico, religioso, e se apresentou a Jesus primeiramente dizendo: bom mestre. Jesus o repreende: como assim? Como me chamas de bom mestre, se só há um bom, que é Deus? Ali Jesus estava cutucando aquele homem para ver o nível de conhecimento teológico que ele tinha e que na verdade ele não tinha,
porque se ele tivesse, ele imediatamente entenderia que aquele bom que Jesus dizia que somente tinha um que era Deus, era ele próprio, o próprio Jesus, não é mesmo? Quando nós não reconhecemos a Cristo, nós não reconhecemos a Deus. O próprio Jesus falou isso. Quem não tem o Filho, não tem o Pai que o enviou. Amém? Isso é muito sério, para a gente não chegar lá naquele grande dia e o Senhor Jesus dizer, nunca vos conheci. Mas eu rezei pra caramba, eu fiz muitas procissões, muitas rezas, muitas vigílias, eu fiz muita coisa. Jesus, pois é, mas você não fez o principal. Não é? O principal era ser verdadeiro, ser sincero, ser meu efetivamente. Esse moço, que era muito rico, estava ali esnobando Jesus, né? Mostrando que ele era o tal no que se refere a conhecimento religioso. Mas Jesus virou para ele e falou assim, já que você é esse tal, então vai embora, venda todos os seus bens e doa aos pobres, depois você volta e vem para cá para me seguir. Ou seja, ele não queria vender os seus bens, não queria dá-los aos pobres e também não queria seguir Jesus. Ele queria que o Senhor visse apenas que ele era o cara, que ele conhecia muito de teologia. E nós precisamos ter todo esse cuidado no nosso dia a dia para não sermos os falsos religiosos, os hipócritas que Jesus tanto criticou. Amém, queridos? Em nome de Jesus, esta palavra hoje. E aí nós vemos que a humildade ela faz uma diferença tão grandiosa, porque ali o Gideão, Deus falou com ele, mostrou todas as coisas, ele aceitou o que Deus lhe falou, e então Deus deu vitória a Israel. Não foi Gideão que deu vitória a Israel. Quem deu foi Deus, porque o Gideão foi humilde. Gideão não era o falso religioso, que fazia de conta que andava com Deus. Tanto que ele virou e colocou Deus à prova, né? Senhor, se é o Senhor que está falando, se eu tenho que ir realmente, olha, agora eu quero que o Senhor faça a lã estar sequinha e em volta da lã esteja tudo molhado pelo orvalho da madrugada. Aí Deus fez isso. Depois eu falei, Senhor, me perdoe, mas agora eu quero o contrário. Agora eu quero que a lã fique molhada e em torno dela fique molhado pelo orvalho. Enfim, uma hora o orvalho tinha que molhar a relva e a outra hora o orvalho tinha que molhar a esponja, né? Ele fez isso, ele fez prova de Deus. Deus, querido, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz do culto racional. Nós precisamos fazer o culto racional. E aqui está um homem que fez. Que você também faça um culto com sabedoria, um culto com inteligência, um culto com respeito a Deus, que nós ofendemos quando somos falsos na nossa religiosidade, no nosso serviço. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu deixo esta palavra com você. Amém. Tchau, tchau.